Olá, tudo bem? A ideia é pensar a educação por meio da leitura e releitura da contemporaneidade e lançar luzes sobre questões que, em via de regra, parecem ficar no limiar que foram resolvidas ou que alguém vai resolver, ou impregnar de questões que venham se tornar algo a ser questionado na lida educativa dos profissionais, docentes e não docentes da educação. Nossa opinião a respeito da educação atual com base em razões que venham influenciar a própria prática educativa na busca da perfeição ou de um modelo de excelência para harmonizar a lida do dia a dia. O sentimento de busca e o de aprimorar-se e apropriar-se do conhecimento que permita ao profissional da educação vivenciar, experimentar e compreender a diversidade de aspectos que envolve o universo educacional. Dar sentido e percepção no entendimento moral do caminho a ser seguido em atos e motivos da individualidade que leva à construção coletiva. Nesse sentido, e nessa busca, ao final do vídeo, encontrará nosso contato para interagirmos sobre esse assunto e outros de interesses. Vamos lá? Cabe aqui fazer uma reflexão para situarmos no tempo e espaço da vida terrena. Parece pedante, mas necessário para projetarmos, a partir de nossa realidade, o contemporâneo e deste o futuro. Pare e pense de onde viemos, para onde vamos, sabendo que nossa nave-mãe, a Terra, tem algo em torno de 4,6 bilhões de anos de sua criação, viajando a velocidade de 107.200 km por hora. Dá para sentir? Parece pouco ou muito. Comparando todo esse tempo de existência com as nossas 24 horas diárias, o surgimento da vida que conhecemos pelo princípio unicelular aconteceu às 19 horas e 45 minutos na existência da Terra. Parece pouco? O ser humano moderno surge no último segundo das 23 horas e 59 minutos. Voltando aos anos de criação, o Homo sapiens surge há aproximadamente entre 200 a 150 mil anos, dentro do minuto final do comparativo de tempo. Em algum momento na história, o ser humano foi tocado por um surto de desenvolvimento, dando início às transformações significativas. Em nossas bases de conhecimento fica clara a evolução quando passamos a documentar a nossa oralidade em escritas cuneiformes. Os sumérios fizeram isso há 4.000 anos de Cristo, sendo mais e mais utilizadas e desenvolvidas até os dias de hoje. Fica aqui algo a ser explorado no processo de ensino-aprendizagem, a contação de história, pois a oralidade tem a ver como o ser humano passou à frente de seus conhecimentos. Essa forma de aprender remonta a nossos primórdios. Já a escrita é muito recente dentro do nosso tempo. Com a difusão do conhecimento, aceleramos os processos e mudamos tudo em nosso entorno. Pegando pelos últimos séculos, saímos da máquina a vapor para a mecânica fina e depois a microtecnologia em larga escala, que não existe precedente histórico de velocidade de socialização desses ganhos. Ou seja, o investimento em educação gerou mudanças exponenciais em nosso cotidiano. Ao consolidarmos como cidadão globalizado e pertencentes a uma única raça, os humanos, a socialização entre os povos de diferentes regiões do planeta provocou ao longo da história do Brasil uma miscigenação de origens e culturas que devem ser consideradas na edificação das peças de planejamento educacional. Haja visto a necessidade de constar na elaboração dos planos, nas dimensões de gestão pedagógica e acadêmica das unidades escolares, o perfil do demandador da política pública da educação, contado pela sociedade,
e não pelo que os profissionais da educação acham, os quais, em muitos casos, vêm de realidades diferentes do público que atende. O interesse da educação deve caminhar por saber muito mais das questões sociopedagógicas em detrimento do socioeconômico. No estabelecer do perfil do demandador, é algo que deva ser realizado anualmente, em momentos de matrícula e rematrícula, tendo em vista as constantes mudanças da realidade social, ou seja, é a sociedade em movimento. Pode parecer que é uma ação sem grande retorno. Não é. Invariavelmente, não é realizada dessa forma. Muito pelo contrário. Quando se percebe que algo precisa ser feito, a mudança já mudou. Essa forma do ser humano se postar e mudar constantemente tem a ver com a própria dinâmica da evolução do conhecimento. Pegando pela contribuição que tem mostrado a biotecnologia, em que a solução dos nossos problemas de saúde está dentro dos nossos códigos genéticos, pois tem sido por meio do estudo das células-tronco e transferência de genes que encontramos as soluções individuais para cada situação biomédica apresentada. Isso não pode ser diferente na educação. Temos que gestar e planejar a educação a partir da perspectiva do outro, a outridade. Mas quem é o outro? Nosso aluno? Vamos lá. Então, crianças, pais responsáveis, contem quem você é. Mas quem é o outro? Pela primeira impressão, parece que o ser humano hoje está além do que o tradicional apresentava até então. Com todo respeito, parece que nascem com o chip do conhecimento instalado. Não é o chip peça física, mas sim a injeção da consciência divina que se tornou a alma corporificada na união de consciência humana do sêmen e do óvulo. O corpo físico foi criado, impulsionado pela consciência de criação, a qual controlou a atividade e a ligação das células conscientes, produzindo o gradual crescimento e desenvolvimento do corpo físico, que é realmente a consciência tornada visível em cada nível do ser, e nada mais. A alma permanece como uma chama inviolável, metáfora da vida pela criação profundamente entrelaçado nos impulsos físicos de atividade, ou seja, atividade de ligação-repulsão. Isso se converte em individualidade e personalidade terrena. O que deve buscar é ter uma criança feliz para que floresça. Isso é um fato básico da existência. Cada criança se alimenta do seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. O que fica é a clareza da necessidade, na educação, da fonte de outras ciências. A educação, nesse sentido, depende fundamentalmente das áreas que englobam outras ciências, de modo que deem sustentação às questões educacionais e sociais, o convergir das ciências na educação. Algumas ciências devem ser a base de sustentação para as questões educacionais, a fundamentação desses conhecimentos na formação das habilidades e competências dos profissionais da educação para o desempenho de suas funções. A formação em licenciatura e pós, não importa qual, mas passando pela pedagogia, andragogia e licenciaturas das disciplinas existentes na educação básica, há que se fundamentar em diversas ciências que dão suporte a diversidades que envolvem o universo da formação educacional para as atividades meio e fim. É bom refletir sobre o dia a dia para entender que o ato de gestar é explicado pela ciência administrativa e que a escola não é uma grande sala de aula, bem como a prestação de contas está para a ciência contábil, como o planejamento para a economia
e a legislação pública ao direito administrativo. Seguindo essa linha de conhecimento em outras ciências, para conhecer o outro, a outridade, encontramos a psicologia, psiquiatria, antropologia, sociologia e para movimentação do cidadão dentro do direito de ir e vir, a demografia e a geografia. Enfim, outras mais que venham contribuir para a educação ser plena em sua atividade fim, de ensinar e a realizar efetivamente do aprender. Veja, com essa busca deve ser constante, e pegando carona no que havia dito sobre evolução e difusão do conhecimento, por que não agregar nessas ciências a neurociência e seus estudos sobre o cognitivo do ser humano? Só para entender a importância da neurociência, é preciso, por incrível que pareça, entender que temos alguns aspectos fisiológicos únicos. Sabemos que somos diferentes um do outro, e só para ser direto, a digital, a íris, a dicção de nossa voz. Agora temos uma impressão neural, ou seja, cada indivíduo processa de modo diferente as informações em sua rede. Para simplificar ou complicar para alguns profissionais docentes, nossas crianças aprendem de modo diferente, o que não dá mais para tratar de turma, e sim pela individualidade. Há que fazer uso de um arsenal metodológico para dar conta do dia a dia na sala de aula, o que derruba a tese de definir algumas metodologias no plano de aula achando que dá conta da diversidade. Muito pelo contrário. O que seria bom tom é diagnosticar as individualidades, o fazer bom uso do ritmo que cada aluno possui para aprender e o saber de sua realidade social, que são grandes fatores para medir como se encontra o estado de felicidade do aluno. A criança, na sua condição plena de aprender, é medida pelo seu estado de felicidade. Criança feliz aprende. Nesse sentido, a educação necessita que outros setores da sociedade contribuam para que o aprender aconteça. Criança com suas patologias clínicas, acompanhada pela saúde, a segurança resguardando seu estado físico e de direito, a vara da infância e juventude fazendo que o conselho tutelar funcione, enfim, ou estar com o cognitivo voltado exclusivamente para o aprender. Com esse discorrer, a questão que fica é o foco na educação, ou seja, qual o seu alvo? O aluno, em sua individualidade, em sendo assim, a educação deve ser impregnada do conceito de aprendiz. Os profissionais precisam entender a sinergia de que 1 mais 1 é 3, da seguinte forma, como diz Tião Rocha: o que eu tenho, somado com o que ele sabe, e mais o que a gente troca. Não ciências exatas, ou seja, é o aprender, desaprender e reaprender. O nosso aluno está longe das reminiscências de que é uma folha em branco ou uma tábula rasa. Ele já chega desde a creche com conhecimento. O que ele precisa é dos códigos para seguir em frente. O que se espera do professor é o papel de mestre ao guiá-lo pelos caminhos a serem seguidos no universo educacional. Isso para ficar no espaço do ensino-aprendizado. Os demais ambientes escolares, como que ficam? Proceder da mesma forma, mas com o conceito de escola-aprendiz, onde as relações esta-classe em todos os espaços e relações sejam impregnadas do conceito de educação informal ou não formal, como queiram. Os profissionais não docentes precisam contribuir para harmonizar as diversas formas de relações existentes. Há que se deixar claro de que para trabalhar na educação tem que gostar de gente. Com isso, a unidade escolar estará contribuindo com a sociedade na busca de ter um bairro e, quem sabe, uma cidade educativa. Preciso sempre objetivar o momento da relação professor-aluno.
a atividade fim dos sistemas educativos, pois é no ato de troca do aprender que se efetivam as necessidades educacionais e se consolida as políticas públicas da educação. Porém, só se tornam verdade quando o aluno recebe o que veio buscar. Caso contrário, a política pública não acontece. Trazendo essa análise para a unidade escolar, essa se torna agente de realização de políticas públicas da educação, ao se apresentar como legitimidade do Estado social, caracterizando-se por todas as formas de intervenção do Estado, seja como provedor, gerenciador ou fiscalizador. Nesse sentido, há que ficar claro que não se ocupa do esforço despendido por pessoas isoladamente, mas com um esforço coletivo na busca de atender o que a sociedade exige da educação, o ter acesso à educação de qualidade. Porém, cabe aos profissionais da educação definir e colocar em prática o que vem a ser acesso e qualidade na educação. Transformar a escola e, quiçá, a rede em educativas. O acesso e permanência e qualidade são as habilidades adquiridas pelo aluno para seguir em frente em seus estudos, ou seja, habilidade do egresso no final de qualquer período, sim, qualquer, mensal, bimestral, semestral, anual. Pegando pelo acesso e permanência, só proporcionar a matrícula não garante permanência. A organização educacional em suas atividades meio e fim tem que ser atrativa. As crianças devem ser motivadas e valorizadas o tempo todo, desde o mais simples acontecimento do dia a dia. Vamos pegar como exemplo a FAO, que causa problemas de ordem acadêmica e pedagógica. Sim, vamos lá. O aluno faltou, pisca-alerta ligado. Pode ser o início de uma série de situações de diversas ordens. Corre escola. O aluno está faltando, virou estatística. Situações muitas vezes irreversíveis. Logo, a busca e alcance da qualidade se funde na educação básica por estar presente, sendo essencial e fundamental para a efetivação do aprender. Na busca do perfil de formação para as diversas etapas dos níveis e modalidades sequentes da vida estudantil. Pegando pelas habilidades em educação infantil e anos iniciais do fundamental, e transportar essas para o objetivo e direito do aluno. O que se busca é responder dentro da educação infantil, como a pré-escola, precisa receber o aluno oriundo da creche, em condições de sucesso na continuidade da educação. O mesmo se aplica aos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, como o ensino fundamental precisa receber o aluno da educação infantil pré-escola, para dar continuidade com sucesso à sua vida na educação. Esse questionamento há que ser respondido no currículo, no projeto político-pedagógico e no plano de ensino, quando define os direitos e objetivos a serem alcançados, desmembrando-os em aula a aula, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, semestral, anual, de modo a facilitar a melhor leitura e acompanhamento em tempo real da individualidade de cada um. O ideal seria e é no dia a dia. Como fazer? Caminha em tornar a estrutura das organizações educacionais gravitarem em suas duas grandes dimensões, a gestão acadêmica, atividade meio, e a gestão pedagógica, atividade fim, a seus respectivos requisitos de atuação. Intrínseco à dimensão acadêmica, deve existir os requisitos de gestão institucional da unidade escolar, bem como o regimento interno escolar, dando sustentação ao conjunto dos planos de gestão, incluindo aqui os pedagógicos. O mesmo se aplica à dimensão pedagógica, de importância fundamental para a unidade escolar atingir com êxito sua atividade fim.
ou de promover ensino-aprendizado. Nesse sentido, são necessários que os requisitos, diretrizes curricular, projeto político-pedagógico e seus desdobramentos em plano de ensino, plano de aula, estejam atualizados e contextualizados à realidade existente e funcionam de forma ativa e clara no dia a dia pedagógico. Mesmo parecendo redundante, é bom deixar explícito que a existência desses grandes requisitos não é para cumprir mera formalidade da estrutura organizacional da educação. Tem sua finalidade que deve ser utilizado para indicar os caminhos a serem trilhados, inclusive a forma clara de operacionalizar as atribuições dos profissionais da educação, docente e não docente. Por exemplo, o coordenador pedagógico não é um auxiliar de luxo da direção. Ele é o guardião do projeto pedagógico. Guardadas as devidas proporções e fazendo uma analogia com a aviação civil, nenhum avião levanta voo de aeroporto sem plano de voo. Isso em todo o planeta. O mesmo deveria acontecer com o professor. Só daria aula com plano de ensino e de aula referendado pelo coordenador pedagógico. As dimensões acadêmicas e pedagógicas devem ser gestadas em seus respectivos planos, com os requisitos definidos pela leitura e análise da educação contemporânea, em uma convicção de consciência de que o objetivo é o outro, a outridade, onde sua realidade seja traduzida em ganhos no aprender, fazendo com que a política pública aconteça. Essa espiral perpassa por requisitos que por vezes são tratados por denominações que não constam à luz da legislação, ou seja, PAR, Plano de Ação Articulada, é avaliação institucional. PDE interativo trata-se de avaliação de unidade. O mesmo se aplica aos indicadores de qualidade da educação infantil enquanto avaliação de unidade. A Prova Brasil é avaliação de rendimento escolar. Por aí vai. Nunca é demais apontar que devemos nos certificar do que está sendo proposto. Ou seja, é simplesmente política de governo ou uma nova roupagem de uma política pública fundamentada em legislação que a regulamenta. Pense nisso. O que deve ficar claro é a importância de, no momento de planejamento e de suas atividades pedagógicas, essas dimensões e seus requisitos de serem o pano de fundo do dia a dia da educação de forma sistêmica em uma espiral de constância. Pense nisso. Pratique essas abordagens e verá como a frequência cria uma sinergia de convicção e consciência em todos os envolvidos. Obrigado, muita luz e abraço fraterno. Segue nosso contato para estabelecer a sinergia de aprender, desaprender e reaprender. Fico no aguardo.